Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa terceira aula sobre história da igreja, história medieval. Lembrando que essa nossa aula não suprime a aula do professor, muito menos a leitura da apostila. Mas hoje nós vamos ver como o cristianismo saiu do movimento perseguido e virou aos poucos parte do sistema do Império Romano, com ganhos, perdas e algumas confusões teológicas no caminho. Porque houve várias discussões em grupo, principalmente no século IV. Então, a expansão e fortalecimento do cristianismo entre o século I e o século III. Onde cresceu mais? O primeiro ponto: o cristianismo cresceu rápido, mas não cresceu igual em todo lugar. Ele se espalhou principalmente nas cidades do Império Romano e bem menos no campo e regiões montanhosas. Ou seja, era uma religião bem urbana no começo. Em números, no início do século IV, os cálculos do material indicam que milhões de cristãos dentro de uma população a cerca de mais ou menos 50 milhões. E o Oriente tinha muito mais cristãos que o Ocidente. E por que cresceu? O texto aponta os motivos que favoreceram a expansão: a busca da verdade, o desejo da santidade, os milagres e o carisma, e principalmente a firmeza dos mártires. Mas também havia alguns freios, exigia mudança de vida, tinha o rigor moral e existia o risco real de perseguição e morte. Daí no século II e século III nós temos a organização interna da igreja. Como a igreja se estruturou? Aqui entra um ponto-chave. A igreja vai se organizando como um modelo bem claro: um bispo por cidade, auxiliado por presbíteros e diáconos. Isso aparece como um episcopado monárquico, um bispo coordenando uma comunidade local. E como escolhiam os bispos? A comunidade participava, mas com a confirmação vinha consagração pelos bispos vizinhos, mostrando uma comunhão com a igreja inteira, mantendo-se assim uma sucessão. Roma cresce muito e começa uma espécie de descentralização, e surgem as igrejas titulares confiadas aos presbíteros, o embrião que depois vira a lógica das paróquias urbanas. E um destaque importante no texto: a Igreja de Roma se sobressai nas questões disciplinares e doutrinais. O material ainda cita Irineu e Cipriano para explicar essa autoridade ligada a Pedro e Paulo. Daí, depois disso, nós temos o culto e a disciplina, o batismo, a Eucaristia, a penitência, a vida moral dentro dessa estruturação, que na prática, lá entre o século III, o século II e o século III, a apostila descreve o catecumenato. Os adultos eram preparados por anos, com instrução, exames e etapa final na quaresma, culminando no batismo, na vigília pascal, e junto vinha a unção, o crisma e a primeira Eucaristia. A Eucaristia ela já tinha uma estrutura básica, parecida com o núcleo atual: leituras, homilias, oração, oferta, oração eucarística e a comunhão, normalmente aos domingos. Então, diferente do judaísmo, no cristianismo era-se guardado o domingo. No domingo, a comunidade se reunia para então escutar a leitura, a pregação, fazer as orações e a oferta, faziam a oração eucarística e a comunhão e depois eram dispensados para suas casas. Na penitência, um detalhe bem forte: nos primeiros séculos após o batismo, a penitência estrita para faltas graves era visto como algo excepcional, muitas vezes uma única vez como disciplina bem rigorosa. E sobre o testemunho moral, o texto enfatiza que os cristãos se destacavam por caridade e conduta, inclusive com assistência organizada a pobres, doentes e prisioneiros. Daí começamos a parte de Constantino com a conversão e a política religiosa. Que o que vai começar a mudar com Constantino não é o que mudou, é o que começa a mudar. Agora entra uma virada histórica com Constantino.
a conversão dele é discutida, podendo envolver fé, mas também fatores políticos e culturais. E isso muda a posição da igreja, de perseguida para cada vez mais ligada ao poder. Sobre a experiência da cruz, a apostila apresenta que a tradição, mas lembra que as fontes variam. O Eusébio fala de uma visão e Lactâncio fala de sonho. E a historicidade disso é debatida, sobre a experiência que Constantino teve ao ver a cruz de Cristo como sinal de vitória em uma batalha. No Édito de Milão, em 313, com a liberdade religiosa e restituição dos bens à igreja, a apostila chama isso de um marco, um reconhecimento de duas esferas, política e religião. Então, com Constantino, nós vamos ter essas mudanças. O primeiro é que ele teve esse suposto sonho ou visão da cruz, na qual ele venceria, e com isso começa-se algumas mudanças, uma aproximação da igreja com a política romana, e depois em 313, com o Édito de Milão, vai ter o reconhecimento de duas esferas, política e religião. E Constantino acaba favorecendo muito a igreja, com privilégios ao clero, o papel dos bispos, construções das basílicas, o domingo como repouso, até a fundação de Constantinopla. Então vai haver com essa união algumas alterações até mesmo sociais, principalmente a guarda dos domingos. Mas a apostila também fala alguns problemas, interferências do imperador em questões eclesiásticas e o risco de cesaropapismo. No caso, o César, o cesaropapismo seria quando o poder político, o poder do César, ia mandar sobre a igreja, não exercer influência, mas em si mandar diretamente. Então nós tivemos os sucessores e o cristianismo como religião oficial, lá na frente, quando ela vira religião do império, mas não com Constantino. Ela vai chegar a virar a religião do império com Teodósio, porque após Constantino o processo continua com idas e vindas. Juliano, o apóstata, que foi o próximo imperador, ele tentou restaurar o paganismo sem necessariamente uma perseguição sangrenta, mas ele tinha muitas pressões estratégicas para enfraquecer os cristãos e foi se mudando até chegar ao ponto decisivo com Teodósio, onde as leis ficaram cada vez mais duras às práticas pagãs e o cristianismo começa a ficar a religião oficial do império. Então, lembrando, pessoal, sempre tem essa pegadinha. Ah, que Constantino tornou a religião oficial do império. Não, foi com Teodósio que houve essa questão de a Igreja Católica virar religião oficial do império. Mas nesse entre meio tempo entre Constantino e Teodósio, houve ainda várias perseguições. Até mesmo com Constantino houve perseguições veladas, não pela parte de Constantino, mas, mas pela própria, mas pelo próprio enredo político da época. Daí, depois com Teodósio, essa formação surge então nas várias comunidades católicas a heresia, os cismas, os concílios, e precisou se fazer então uma faxina doutrinal, porque houve muitas controvérsias. O material explica que o cristianismo ele se expandiu, mas muita gente trouxe junto modos antigos de pensar. Então começaram a surgir debates em três frentes: a Trindade, o Cristo e a salvação. Então, dentro da Trindade nós tivemos o arianismo, que Ario dizia que o Filho não é eterno e nem da mesma substância do Pai. Ele é apenas mais uma criatura. Isso leva ao Concílio de Nicéia no ano 325, que afirma que o Filho ele é consubstancial ao Pai. Dentro da cristologia, dentro da visão de Cristo, houve o nestorianismo, que enfatizava tanto a distinção que acaba separando dos demais, rejeita a mãe de Deus.
Isso é enfrentado em Éfeso, em 431, que confirma Maria como Theotokos, a mãe de Deus, afirma a unidade pessoal de Cristo. Depois nós tivemos o monofisismo, que é o extremo oposto. Depois da união, só uma só natureza, enfrentando e organizado em Calcedônia, em 451, com a afirmação de duas naturezas sem confusão: Jesus Cristo humano e Jesus Cristo divino. E temos também o monotelismo, que era uma tentativa de conciliar, dizendo que existe só uma vontade, só uma energia, só uma substância em Cristo. O material mostra também como isso surge politicamente e encontra grande oposição. Então é muito importante, pessoal, vocês lerem também o material nessas partes, para a gente não ficar entrando, como é uma resenha mais simples, para vocês ficar mais ligado na aula e na prova, para a gente não acabar estendendo demais, não ficar assim um vídeo de 1 hora e meia. Então dá uma olhadinha no material nessa questão das heresias. E nós temos ali depois a soteriologia, que é a salvação, que essa foi muito defendida por Santo Agostinho. Essas heresias foram muito combatidas e eliminadas por Santo Agostinho, principalmente o donatismo, que defendia uma igreja só de puros e dizia que o sacramento depende da santidade do ministro. Gerou um cisma e vários conflitos, que depois uma união por parte de Santo Agostinho. E o pelagianismo, que negava o pecado original e minimizava a necessidade da graça. O material destaca a reação de Santo Agostinho nas condenações. Muito importante também ler aí no conteúdo bibliográfico sobre Santo Agostinho. Então a igreja ela foi aprendendo na marra a explicar melhor o que ela acreditava e a separar a boa intenção e a boa teologia. Então veja bem como foi um processo desde da morte de Cristo e ressurreição, desde o Pentecostes até o século IV, como foi uma questão de aprendizado, de evolução e de revelação até chegarmos onde chegamos hoje, separarmos a boa intenção e a boa teologia. Daí a apostila vai falar no final sobre a origem da vida monástica, por que nasce o monaquismo. Além do martírio, muitos cristãos passavam a ver a vida monástica como uma fuga do mundo. A busca da perfeição, da solidão, a ascese, a oração, a penitência. Ele descreve a evolução dos eremitas. Antes, os eremitas isolados, depois eles passaram a viver em comunidade, os destaques para figuras como Santo Antão, e ao passo para as comunidades com regra, como em Pacômio e depois a consolidação no Oriente com São Basílio, que veio a oração e trabalho. Ora et labor. Então vamos recapitular aqui que o cristianismo ele cresce nas cidades, se organiza e amadurece a sua liturgia e disciplina e passa por uma virada com Constantino. Vira a religião do Império com Teodósio, enfrenta debates e doutrinas gigantescas que moldaram a história da igreja e do próprio mundo medieval. Isso foi o que aconteceu no século IV. Digamos que o século IV foi uma grande temporada de briga, a qual no final tudo praticamente se resolveu com o concílio, tá? Gostaria de pedir a todos que leiam a apostila, até para dar uma fixada nas minhas palavras e pegar melhor os detalhes, porque se eu fosse falar todos os detalhes aqui, a gente ia fazer um vídeo de mais de 1 hora. Muito obrigado a todos.